Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre de Matemática. Estou aqui trazendo novamente mais uma correção para vocês. Dessa vez do exercício, na verdade, dois exercícios, né? Do exercício 1 e 2 da atividade 5, tá? Então, é a atividade que fala sobre razão entre grandezas, tá? Então, é esses dois exercícios que a gente vai trabalhar um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Então, exercício 1. Uma caixa de chocolates possui 250 gramas de peso líquido e 300 gramas de peso bruto. Qual a razão do peso líquido para o peso bruto? Então, aí, essa caixa de chocolate aí tem essa separação entre peso líquido e peso bruto, certo? Daí, o que ele pede? Ele pede a razão do peso líquido para o peso bruto. Então, lembra que eu falei lá na explicação que a ordem da razão é importante? Então, a gente tem que obedecer essa ordem aí. Então, vamos colocar aqui, né? Então, exercício 1. Agora de outra cor. Exercício 1. Então, ele pede a razão do peso líquido para o peso bruto. Então, respeitando a ordem, eu vou escrever essa razão. Então, qual que é o valor do peso líquido? 250. E do peso bruto? 300. Então, vou colocar exatamente na ordem. Então, 250, que é o peso líquido, porque ele falou assim, a razão do peso líquido para o peso bruto. Então, peso líquido sobre o peso bruto, tá? Então, é exatamente assim que ele pede. Daí eu faço a simplificação, então aqui eu posso cortar esse zero, daí eu vou ter uma fração equivalente, 25 sobre 30, tá? Daí aqui eu consigo simplificar de novo. Posso simplificar por 5, tá? Porque o 5 divide os dois ao mesmo tempo, daí eu consigo simplificar aqui. Daí vai ser 5 sextos, tá? Então, aqui eu tenho a razão pedida, tá? E se eu fosse ler essa razão, como é que seria? A cada 6 gramas de peso líquido, de peso bruto, eu tenho 5 gramas de peso líquido, tá? Então, no caso, se eu fosse ler a razão, seria dessa forma, tá? Então, agora vamos para o exercício 2, tá? Exercício 2. De outra cor que tá uma bagunça de cores, né? Isso ficou muito clarinho. Tá uma bagunça de cores. Vamos lá, exercício 2. Então, a gente tem exercício 2, né? O exercíciozinho 2. E a gente vai. Uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2010 26 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Qual a razão do número de vitórias para o número de partidas disputadas? Daí ele pergunta também, qual a porcentagem de vitórias? Então, assim, a gente tem que primeiro, ele tem duas perguntas, né? Ele deu vários dados e as perguntas. Então, qual que é o primeiro dado que ele deu? Então, primeiro, quando eu lembro as dicas que eu dou para resolver um problema grande, você anota os dados. Então, no caso aqui, no ano de 2010, o que ele obteve? 26 vitórias, certo? 15 empates, então 15 e 11 derrotas, tá? Então foram 11 derrotas. Daí o que acontece depois que eu faço isso? Ele pede pra gente qual a razão do número de vitórias para o número de partidas disputadas. Então a razão é aquele mesmo esquema. Então eu vou pegar o número de vitórias em cima e o número de total de partidas disputadas. Mas o que seria o número total de partidas disputadas? Seria todas as partidas, contando as vitórias, os empates e as derrotas, tá? Então, no caso, a gente tem que fazer a soma disso, tá? Então, a gente tem que somar, então, todos esses valores. Então, o número total de partidas vai ser igual ao número de vitórias, 26, mais o número de empates, mais o número de derrotas. Tá? E se eu fizer essa soma aqui, ó, 15 mais 11 vai dar 26, tá? Daí se eu pegar esse 26 daqui e somar com o outro 26, eu vou ter quanto? 52, tá? Então, no caso, o número total de partidas é 52. Daí se eu quero saber a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas, basta eu pegar assim. Eu pegar o número de vitórias em cima, então, quando eu peço a razão, coloco o número de vitórias em cima e coloco
sobre o número total de partidas disputadas, que é quanto? 52. Então, eu coloco lá 52 partidas, tá? Então, essa parte aqui da razão, então, eu vou colocar aqui V, tá? Tá feita. Mas, a gente pode melhorar isso, certo? A gente pode simplificar. Aqui, como eu tenho dois números que são pares, então eu consigo dividir os dois pelo 2, tá? Então, dividindo em cima e embaixo por 2, porque o 2 divide os dois ao mesmo tempo, tá? E eu tenho que dividir o 2, eu tenho que dividir pelo mesmo número, tá? Não posso dividir por 2 em cima e por 3 embaixo, tá? Então, pelo mesmo número. Então, 26 dividido por 2 vai dar 13. 52 dividido por 2 vai dar 26, tá? Daí a gente consegue simplificar essa fração novamente, tá? Aqui, dá para simplificar de novo, só que dessa vez pelo 13, tá? Então, vou colocar aqui, dividindo pelo 13. Então, 13 dividido por 13 vai dar o próprio 1. 26 dividido por 13 dá 2, certo? E aqui eu tenho 1 sobre 2. Daí, se eu quiser agora esse valor aqui em porcentagem, o que eu devo fazer? Então, essa fração deu 1 sobre 2. Então, se eu fosse ler esse valor, ia ser como? A cada duas partidas, uma eles ganham, tá? Então, no caso, se eu fosse ler e dar o significado para essa razão, seria dessa forma, tá? Daí, o que acontece aqui? Eu vou pegar esse 1 sobre 2 e vou passar para a forma de decimal. Porque agora eu quero ele em porcentagem, tá? Se eu quero em porcentagem, eu sempre devo passar para decimal antes, tá? Então, vamos lá. Então, tem aquele 1 sobre 2, que é o que está aqui. Só passei aqui para cima, tá, gente? Então, só peguei esse 1 sobre 2 que deu aqui e passei para cima. Vamos fazer a divisão. Então, 1 sobre 2. A cor, 1 sobre 2. Então, como que eu faço a divisão? Quando eu não consigo dividir pelo 2 normalmente, né? Então, eu acrescento aqui um 0, tá? 0, e aqui vai ficar um 10, tá? Porque eu acrescentei um 0 aqui. Daí, qual que é o número que eu multiplico por 2 e vai dar 10? É 5, tá? Então, 0. Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Daí, se eu quiser passar para porcentagem, basta eu pegar esse número aqui. Então, pegar esse 0,5, multiplicar ele por 100. Daí, lembra que quando eu multiplico por 100, a vírgula vai a quantidade de casas que eu tenho, certo? Então, aqui eu tenho 2 zeros, certo? Então, a vírgula vai 1, 2. Ele vai 2. Então, vai dar 50. Tá? 50%. Então, quer dizer que a taxa de vitórias deles é 50%, tá? Esse número de porcentagem de vitórias eu posso chamar também de taxa, tá? Então, taxa de vitórias, 50%. Se você tem dúvida de como encontra esse valor aí, certo? Como que eu transformo decimal em porcentagem, eu aconselho vocês a assistirem o vídeo lá da atividade 4, correção do exercício 1 da atividade 4, tá? Porque ali eu faço vários exercícios, certo? Sobre isso, sobre esse assunto. Daí, se você tem dúvida, você pode tirar nesse vídeo, tá? Também. Ou, no caso, pode me perguntar também, que não tem problema, tá? Então, aí nesse caso, é isso, gente. Até a próxima. Se tem dúvida, podem me avisar lá no Facebook, tô com o Alexander Tacha. No Google Classroom, se vocês quiserem também por lá. Ou mandar e-mail, de forma que vocês preferirem aí, tá, gente? Então, até a próxima. Tchau, tchau.